Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula, vou fazer a apresentação então do padrão ou protocolo Modbus. Dividir esse conteúdo, esse tópico, em duas partes. Vamos lá. Então, o Modbus é o terceiro protocolo ou padrão que a gente vai ver dentro da categoria Device Bus. Como o restante das categorias, então, vocês podem ver, Device Bus está em posição intermediária aqui, e aqui tem a maioria dos protocolos voltados à automação em geral. Vamos lá. Então, sobre o Modbus. É um protocolo aberto que foi desenvolvido pela Modcon, uma empresa, em 1979. A Modcon hoje em dia não existe mais, ela foi adquirida pela Schneider Electric, uma empresa francesa. O Modbus é de comunicação serial, e a gente pode dizer que é um protocolo de padronização de mensagens, puramente. Ou seja, ele padroniza somente o equivalente à camada de aplicação do modelo ISO-OSI. E ele é exclusivamente mestre-escravo entre aplicações. Não importa para o Modbus como que são transportadas essas mensagens. Então aí pode ser diversos padrões podem ser utilizados. TTL, RS-232, USB, Bluetooth, que são padrões que têm a sua característica ponto a ponto. O RS-485, o RS-422, que são padrões multiponto, com a ideia de multidrop, com barramento. Ethernet TCP/IP, Wi-Fi com TCP/IP, com topologia estrela. E aqueles que utilizam radiofrequência, geralmente utilizam a topologia mesh. No Modbus é feito o uso extensivo de registradores que mapeiam parâmetros de entrada e saída de escravos. Isso vai ficar claro um pouco mais para frente quando eu explicar o funcionamento desses registradores. Também são utilizados em conjunto com essa ideia de registradores, código de função, para obter dados justamente desses registradores, dos escravos. Bom, é um protocolo totalmente livre e com larga aplicação. Vocês encontram bibliotecas Modbus disponíveis para mais variadas linguagens de programação, mais variadas arquiteturas de computação, desde o Arduino até Raspberry Pi, até PCs, Então, bibliotecas para Modbus em C, Java, Python, o que vocês quiserem aí, vocês encontram o Modbus, justamente porque essa larga aplicação e por ele ser livre. Há muitas variações desse protocolo quanto ao meio físico e codificação dos caracteres da mensagem. Os mais comuns, as variantes que têm nomes no Modbus são então Modbus RTU, que são sobre meios seriais, Modbus ASCII, que também são meios seriais, então sobre os padrões de assíncronos de comunicação serial, o exemplo RS-232 e o RS-485, e sobre tecnologias de redes mais complexas, como o Modbus TCP, que aí é sobre o IP também. Então tem uns que falam só Modbus TCP, outros falam Modbus TCP/IP. E aí o meio de transmissão é o padrão Ethernet ou Wi-Fi. E bom, como depende do meio físico para a transmissão, a rede Modbus pode ser determinística, se a rede for determinística, ou não, se ela não for. Bem simples. Ok? Vamos lá. Bom, no Modbus, então, eu já havia comentado, é essencialmente mestre-escravo, e os escravos, eles não conversam entre si. Modbus também não especifica o meio de comunicação a ser utilizado, nem o método de acesso ao meio compartilhado, MAC. Usualmente funciona sobre RS-232, RS-485 e Ethernet, mas pode também funcionar sobre radiofrequência, fibra ótica e muitos outros. Ele permite
o envio, né, de mensagens em caráter broadcast, tá? E há somente dois tipos de quadros ou mensagens no Modbus, tá? Que são o quadro de consulta, chamado request, tá? E o quadro de resposta, reply. Tá? Aqui é a estrutura do Modbus, tá? Vocês podem ver que ele está aqui, né? Modbus Application Layer, a camada de aplicação do Modbus e toda a estrutura do protocolo, tá? E as variantes aqui, então, Other, vocês podem ver, né? Modbus Plus, que a gente vai ver mais para frente, o serial mestre-escravo, né? E o Modbus TCP sobre Ethernet, tá? Usando TCP, IP e a estrutura do quadro do Ethernet 2, então a padronização em 3.802.3, tá? Bem simples. Bom, no Modbus o mestre pode operar em dois modos, tá? Modo requisição-resposta, com comunicação unicast, né? Conversando com um escravo, tá? Ou no modo difusão, tá? Que é o caráter broadcast. Tá? Pode enviar uma mensagem comum a todos os escravos do barramento. Tá? É necessário designar um endereço para cada escravo, para comunicação unicast, obviamente, e o endereço 0, tá? É utilizado para broadcast. Então muda um pouco dos outros padrões, né? Geralmente nos outros padrões o endereço mais alto, né? Se fosse 8 bits seria 255, por exemplo, tá? Seria o broadcast. Já no Modbus é o inverso, o endereço mais baixo é o de broadcast. Bom, quais são as atribuições do mestre no Modbus? Tá? Ele que controla tudo, né, a comunicação. Então, ele assegura a troca de informações entre as estações, que no Modbus são chamadas de ECL, estações de controle local, e as ETD, equipamento terminal de dados, tá? Ou Remote Terminal Units. Tá? Assegura também um diálogo com outros mestres, caso sejam usadas outras redes, segmentos, ou com um computador, no caso de gestão centralizada com processo. Tá? Aqui eu coloquei outros mestres, né, porque a gente pode ter duas redes Modbus e aí o de um mestre passa para o outro. Tá? Essa é a ideia. E assegurar a programação ou passagem de parâmetros para os escravos também é atribuição do mestre. Bom, vamos às padronizações de meio físico. Tá? O Modbus padrão ele é utilizado para a comunicação dos CLPs com módulos de entrada e saída. Tá? E aí ligados a atadores e válvulas e transdutores de energia, por exemplo. Tá? Claro que há diversos sensores também. As codificações possíveis no Modbus padrão são o RTU e o ASCII. Tá? As mensagens são compostas por diversos caracteres. Tá? A transmissão é serial síncrona sobre vários meios. Tá? Então aqui está EIA, TIA 232, né, que é o RS232, tá? TIA 422, TIA 485, fibra ótica e radiofrequência. Velocidades compatíveis com esses meios, obviamente, devem ser escolhidas. Um exemplo de velocidade compatível aqui é 19.200 bits por segundo. Tá? Bom, e o Modbus TCP/IP, que é usado para comunicações em sistemas de supervisão e CLPs, tá? Usado para comunicação entre esses sistemas. Tá? Então, mais alto nível, né, na pirâmide. Os dados em formato binário, codificação, são encapsulados em quadro Ethernet, que por sua vez são colocados dentro do pacote IP e segmentos TCP. Tá? Nesse caso, utiliza a porta por padrão ao número 502 da pilha do modelo TCP/IP. A velocidade deve ser compatível com o padrão Ethernet, tá? O I3.802.3, né? Exemplo, tá? 100 base TX seria 100 megabits por segundo. Então, no Modbus TCP/IP, a gente tem o seguinte encapsulamento. Lá em cima, então, a parte que cabe ao Modbus, tem a especificação da mensagem. Vocês podem ver aqui, mensagem. Tá? Essa mensagem, por sua vez,
é colocado dentro de um segmento TCP para serviços de transporte, né? Por sua vez, esse segmento é colocado dentro de um pacote IP para transmissão na rede, então lógica, e esse pacote IP é colocado dentro de um quadro Ethernet para transmissão. Tá? Aqui os exemplos de diversos meios físicos, então, que podem ser utilizados no Modbus. Vocês podem ver aqui que todos esses elementos então estão se comunicando. Tá? Quando a gente tem diferentes segmentos com tecnologias de transmissão diferentes, no caso aqui Modbus ou no Mod++, Modbus em RS232, Modbus em RS485 e Modbus em TCP, obviamente que a gente tem que ter um elemento conversor aqui desses meios físicos, tá? Aqui chamado de gateway. Tá? Então, esses elementos aqui, todos podem conversar entre si, tá? Realizando essas conversões, né? Bom, no Modbus são utilizados diversos acrônimos, tá? Que eu vou ilustrar alguns para vocês. Então, ADU, tá? É Application Data Unit, ou seja, unidade de dados da aplicação. PDU, Protocol Data Unit, tá? Então unidade de dados do protocolo. MB geralmente é para Modbus Protocol. MBAP, Modbus Application Protocol. TIA, Telecommunication Industry Association. E EIA, Electronic Industries Alliance. Tá? Vamos à descrição do protocolo, então. O protocolo Modbus define uma única PDU, tá? Então Protocol Data Unit, uma unidade de dados do protocolo, independente do meio físico de comunicação ou do padrão de comunicação a ser utilizado para transmitir essa PDU. Tá? O mapeamento, ou seja, o encapsulamento do protocolo Modbus em um padrão de rede específica para a transmissão, tá? Geralmente introduz os campos adicionais, tá? Criando o que a gente chama de ADU. Então aqui está a representação gráfica. PDU seria essa parte imutável aqui do protocolo, tá? E ADU é a parte, então, onde são adicionados campos, tá? Dependendo aí do padrão de meio físico utilizado para transmissão. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Então, a gente tem uma PDU aqui formada por Function Code e os dados ou parâmetros do Function Code, tá? E a ADU, obviamente, englobando a PDU e colocando endereço adicional e checagem de erro. Bem simples, né? Bom, como é que é a estrutura das mensagens? Tá? O tamanho máximo da PDU de uma mensagem do Modbus é 253 bytes. Então, sobre RS232 e RS485, tá? Que é a característica do Modbus padrão, tá? É acrescentado 1 byte de endereço, tá? e 2 bytes de CRC. Tá? Então, se a gente lembrar dessa figura aqui que eu coloquei, então, seria o endereço e o CRC. Tá? E segue a PDU lá com o tamanho máximo de 253 bytes. Então, assim, então, uma mensagem no RS232 e RS485, tá? É formada por uma ADU com o tamanho máximo de 256 bytes. Já no TCP/IP, tá? A ADU é formada por 7 bytes, chamado de MBAP, tá? São campos adicionais, e a PDU de 253 bytes, como eu havia comentado antes, formando então 260 bytes. Tá? No característica lá do TCP/IP é colocado um MBAP aqui no início e não tem a checagem de erro. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Os serviços do protocolo são especificados por códigos de função, tá? Os, em inglês ali, Function Codes, AFC. Cada serviço possui um formato de mensagem para requisição e outro para a resposta. Bom, vamos à codificação. Tá? O Modbus permite dois tipos de codificação. A chamada RTU,
Remote Terminal Unit, ou ASCII, tá? American Standard for Information Code for Information Interchange, né? Então, no RTU, os bytes são transmitidos de forma binária pura, tá? E é colocado uma checagem de erro formada por um CRC de 16 bits. Por isso que apareceu 2 bytes lá, né? Antes, quando eu mostrei desse aqui, do RTU, né? Do RTU, que é o comum, né? Ok? E no ASCII, cada byte é dividido em 2, tá? Com a representação hexadecimal e codificado, então, em ASCII. Essa codificação em ASCII tipicamente utiliza 7 bits, tá? Se for escolhido com o caractere com mais de 7 data bits, os restantes são completados, obviamente, com 0. No ASCII há um desperdício de bits para dados, ou seja, são enviados mais bits do que o necessário normalmente para transmitir informação por conta da codificação. Tá? E diferentemente do RTU, na codificação ASCII, tá, a checagem de erro é por LRC, chamada Longitudinal Redundancy Check. É um pouquinho diferente o algoritmo de cálculo da checksum no ASCII. Ok? Bom, vamos ao Modbus RTU. Tá? Então, os dados são transmitidos em formato binário de 8 bits. Tá? Nesse caso, até 252 bytes. Né? Na verdade, é um pouco mais, né? Como eu havia comentado antes, o PDU, né? 253 bytes mais o ADU. Tá? Há um espaçamento entre as mensagens que consiste em, no mínimo, um intervalo de silêncio de 3,5 tempo de caractere. Vai ficar claro isso no próximo gráfico que eu vou mostrar provavelmente. Normalmente os caracteres são de 11 bits, e nesses caracteres, obviamente, tem um start bit, 8 bits de dados, um bit de paridade, que é opcional. Se não for usado a paridade, normalmente se recomenda colocar mais um stop bit, e um stop bit pelo menos. Então, lembrando que se não for usado paridade, geralmente são usados 2 stop bits. Exemplo de codificação do caractere seria 8O1. Aqui ficou parecendo 0, né? Mas é O. Tá? Então, aqui nesse caso, esse código desse caractere aqui é, obviamente, um start bit, que é sempre um start bit, 8 bits de dados, paridade odd, né? Que é ímpar, e um stop bit. Ok? Aqui a representação, então, de uma mensagem Modbus, tá? No estilo Modbus padrão, né? Tá? Então, com a ADU formada aqui por endereço, código de função, dados e o CRC. Tá? E a mensagem no Modbus RTU é formada pelo seguinte: antes do início da mensagem tem um tempo de silêncio obrigatório, tá? Então está colocado aqui, no mínimo 3,5 tempo de caractere, lembrando que o tempo de caractere depende do baud rate, né? Ok? O tempo de caractere no exemplo anterior era 11 bits, né? Então faz o cálculo inverso ali do baud rate, né? Seria 11 tempos de bits, tá? 11 vezes o tempo de bit é o tempo do caractere. Ok? Um quadro Modbus normalmente é formado por vários caracteres, né? Como está aqui no exemplo, né? Pelo menos 4. Tá? Aqui está como frame 1. Tem que ter a distância, então, entre frames de pelo menos 3,5 tempos de caractere. Tá? Pode ser mais, né? Como vocês podem ver aqui. Ok? Bom, também tem uma característica, tá? Os caracteres eles não podem estar espaçados mais tempo do que 1.5 tempo de caractere. Então, esse espaçamento entre caracteres aqui para garantir que fazem parte do mesmo quadro, não pode ter um espaçamento maior do que 1,5 tempo de caractere. Se acontecer isso, que é o caso representado nessa figura aqui, tá? Aí o frame não está ok. Certo? Bom, vamos ao ASCII, que é um pouquinho mais complicado. No ASCII pode-se ter intervalos de até 1 segundo, tá?
durante a transmissão de mensagens entre os caracteres. Então, normalmente, esse tempo é fixo aí, constante, né? Um segundo independente do tempo de bit, né? Então, independente do baud rate. Tá? No ASCII se usa um delimitador de caracteres de início e de fim. Tá? Não é tempo de silêncio, então, como é no RTU. Se inicia o quadro com um caractere formado pelo símbolo de 2 pontos, tá? Codificação em ASCII, e termina com os caracteres carriage return e line feed. Tá? Então, 2 caracteres para terminar. Normalmente, nessa codificação, se tem pelo menos 10 bits por caractere. Tá? E no caso, são 20 bits, então, para cada byte útil, já que no ASCII é utilizada a representação hexadecimal e cada caractere ganha uma representação em ASCII. Tá? Então, cada caractere tem um start bit, 7 bits de dados, um bit de paridade opcional, tá? E um stop bit. Tá? Aqui um exemplo, então, de codificação do caractere para ASCII. Então, 7, que seria 7 data bits, sem paridade, então no caso aqui N de none, tá? E 2 stop bits, como eu havia comentado. Se não for usado bit de paridade, tipicamente a gente usa mais de um stop bit, no caso aqui 2. Ok? Bom, aqui é uma representação de uma mensagem em ASCII. Vocês podem ver então que tem o delimitador de início, que é os 2 pontos. Em ASCII, 2 pontos ganha a codificação 3A em hexadecimal. Aqui a gente tem a ADU do Modbus, né? Então, endereço, código de função, dados do código de função e o LRC. E lá no fim, os caracteres CR e LF. Ok? Bom, lembrando, né, que o Modbus ASCII, na codificação ASCII, só vai utilizar os códigos que podem ser utilizados para codificação de caracteres. Nesse caso aqui, e para sinalização de início e fim das mensagens. No caso aqui, o LF e o CR, né, Carriage Return e Line Feed, tá? Ganham os códigos, então, 0A em hexadecimal para LF, 0D para Carriage Return. Tá? Obviamente, então, que as representações dos bytes são em hexadecimal, então a gente tem os valores, né, possíveis de 0 a 9 e de A a F em maiúsculo, né? Por isso que está a representação aqui, né? E os códigos de ASCII. E também para sinalização do início do quadro, né? Os 2 pontos lá, que é o 3A, como eu havia comentado antes, aqui está aparecendo, né? 3A. Ok? Então, é um subconjunto, né, da codificação da tabela ASCII que é utilizado pelo Modbus ASCII. Ok? Para ficar bem claro, vamos fazer a comparação, então, da codificação ASCII com a codificação RTU. Digamos que o caractere a ser transmitido, tá? Um caractere da mensagem Modbus, isolado, tá? Obviamente que não acontece isso, né? Mas só para caracterizar. Um caractere só de uma mensagem, tá? Utilizando a codificação ASCII e utilizando a codificação RTU. Tá? Digamos que esse caractere seja o AE em hexadecimal. Tá? Para a transmissão em RTU, esse AE aqui é transformado em binário, tá? O que equivale a 10101110 e transmitido. Bem simples. Já em ASCII, tá? A gente tem a representação hexadecimal, que já está em hexadecimal, tá? E é separado. Então, a gente tem a representação em código ASCII do A e a codificação e representação do código ASCII E. Tá? Então, A na tabela ASCII, né, é 41 decimal, vocês podem ver aqui, 41, desculpa, em hexadecimal, 41 em hexadecimal. Aqui está errado. Aqui é arrumado, 41 em hexadecimal e E é 45 em hexadecimal.
Transformando isso para binário, tá? Em 7 bits, né? Seria 1000001 e 1000101. Tá? Então, vocês podem ver aqui que seria transmitido, então, 14 bits aqui e aqui 8. Né? Isso aqui cabe dentro de um caractere, isso aqui cabe em 2 caracteres seriais. Né? Então, aqui os códigos ASCII possíveis, né? Tá? Então, de 0 a 9, como eu havia comentado antes, A, B, C, D, E, F, né? Que é a representação hexadecimal. Tá? Tomara que tenha ficado claro isso para vocês. Certo? Vamos lá. Bom, como é que se dá a troca de dados entre um mestre e escravo? Através de mensagens Modbus. Então, o mestre faz uma solicitação, tá, a um escravo, o escravo recebe essa informação, processa e responde ao mestre. Tá? É óbvio, né, que normalmente para comunicação unicast, né, obviamente, então o mestre tem que dizer com qual escravo que ele está conversando. Então, tem o endereço do escravo aqui na mensagem, vai ter o código de função, os dados relativos a esse código de função e a verificação de erro. Mesma coisa na resposta do escravo. Tá? Curioso aqui, então, é que o mestre não é endereçado, então ele não tem endereço, o mestre, tá? Só os escravos que têm endereço. Então, o mestre, quando manda o endereço do escravo, e o escravo, quando responde, manda o endereço dele mesmo. Ok? Vamos lá. Bom, aqui está uma ilustração, então, de troca de dados entre mestre e escravo, no Modbus. Então, digamos que o mestre está aqui, os múltiplos escravos estão aqui, e aqui tem a linha de transmissão física, tá, das mensagens. Então, o mestre faz uma solicitação, como vocês podem ver, há um tempo de espera, tá? A mensagem é transmitida aqui, uma sequência de caracteres, né? Há um tempo de espera, tá? Para o escravo conseguir processar a informação, e uma vez que o escravo conseguiu processar a informação, ele manda lá um quadro de resposta. Você pode ver a sequência de caracteres aqui. Tá? Bom, digamos que, obviamente também tem um tempo de processamento para a resposta no mestre, né? Digamos que agora o mestre queira mandar uma mensagem em caráter broadcast. Ele manda lá a mensagem em caráter broadcast. Neste caso aqui, quando é em broadcast, nenhum escravo responde. Tá? É assumido que eles receberam essa informação. Também tem um tempo de processamento para os escravos, tá? E, bom, segue o baile aqui, segue as transações, então, o mestre fazendo uma solicitação para outro escravo. Digamos que o escravo, esse quadro que o mestre mandou, essa mensagem que o mestre mandou, ocorra um erro, né, tá, dentro da transmissão desse quadro. Nesse caso, obviamente, o escravo tem como verificar, né, se a mensagem é válida ou não, se o CRC lá não der certo, ou se algum bit de paridade, algum caractere não der certo, obviamente que daí é descartada a mensagem. E nesse caso, quando há problemas na mensagem, o escravo não responde. Bem simples. Tá? Transação de mensagens, o Modbus é o mais simples possível. Bom, cada mestre da rede Modbus pode-se dizer que é um cliente, enquanto que cada escravo pode-se dizer que é um servidor. Tá? Então, servidor é aquele que fica escutando, né, normalmente, até uma solicitação, e o mestre ou o cliente é aquele que entra em contato primeiro. Então, aqui está o exemplo de modelo de comunicação cliente-servidor, utilizando como uma característica o Modbus. Então, o mestre manda uma solicitação, o escravo, assim que receber essa informação, responde. O escravo nunca responde sem ser solicitado. Tá?
É bem simples o Modbus nesse sentido. Tá? Bom, para cada função, ou seja, requisição de serviço do mestre, existe um código de função no Modbus. Já vamos ver isso. Tá? Assim, há 3 tipos de PDUs. Tá? O chamado request, o chamado reply, que é a resposta à solicitação, ou response, tá? E o código e o PDU, então, onde ocorre algum problema. É o chamado exception response. Tá? Nesse caso aqui, não é respondido com código de função, e sim com código de exceção. Tá? Você pode ver aqui nessa estrutura. Bem simples também. Ok? Bom, sobre os códigos de função tá, no Modbus. Os códigos de função eles variam do código 1 ao valor 127, enquanto que os códigos de exceção variam do valor 128, 80 em hexadecimal, a 255, FF em hexadecimal. Na prática, né, tá, o bit mais significativo ali vai dizer se é um código de função ou um código de exceção. Tá? Já que os códigos de exceção são tipicamente codificados com código de função mais o bit mais significativo. Então, 128 em decimal e 80 em hexadecimal. Tá? Bem simples. Tá? O campo de dados da mensagem, enviada de um mestre para um escravo, contém informações adicionais que auxiliam o escravo a executar a ação requerida no código de função. Então, vai ter uma informação do código de função lá, e junto com esse código de função vai ter como se fosse argumentos da função. Tá? Por exemplo, argumentos da função são endereços do registrador, tá? E registro inicial, por exemplo, quantidades de registros a serem lidos ou escritos e um contador de quantidade de bytes no campo de dados. Tá? Bem simples. O campo de dados pode não existir, tá? Ou seja, código de função em que só o código de função já indica o que é para o escravo fazer. Tá? Se não ocorrer nenhum erro na função especificada na requisição, tá? A resposta do escravo conterá o dado requisitado. Caso contrário, o campo de dados conterá o código de exceção, como eu havia comentado antes. Tá? Então, aqui um formato típico, tá? De uma requisição na codificação RTU, tá? No Modbus padrão, né? Sobre meios seriais sem ser o Ethernet. Tá? Então, vai lá um byte de endereço do escravo, um byte de código de função a realizar, tá? E esses códigos de função geralmente são comandos de escrita ou de leitura. Tá? Os dados, que normalmente são a posição de memória do registrador. Tá? Cada registrador sempre tem 16 bits, ou seja, 2 bytes. E os dados a serem escritos no escravo, que pode ser até 250 bytes. Tá? E por fim lá, o CRC16, então são 2 bytes. Tá? O formato de resposta típica, tá, na RTU é, então, o número do endereço do escravo, como eu havia comentado antes, repete, né? Tá? Código de função realizada, tá? 1 byte, igual ao que o mestre mandou, se deu tudo ok. Tá? Com o bit mais significativo setado, se deu algum erro, né? Tá? E os dados, tá? Se deu tudo certo, a quantidade de bytes da resposta, tá, colocada ali, e os dados solicitados do escravo, até 250 bytes. Tá? Se não deu certo, vai ter o exception code, como eu havia comentado antes. E por fim lá, o controle de erros com CRC16. Tá? Eu vou mostrar mais para frente, tá, na segunda parte da videoaula sobre Modbus, tá, exatamente então exemplos, né, de transações de mensagens no Modbus. Tá? Por enquanto agora, nessa primeira parte, só teoria. Bom, tipos de registradores que o Modbus permite. Tá? São 4 tipos de registradores mais utilizados. Os chamados Discrete Input, tá? Então entrada discreta, tá? Aí é formado por um bit único, tá? E essas entradas obviamente são somente leitura.
As bobinas, ou coils, tá? Também é variáveis discreta, então um único bit, tá? E nesse caso pode-se ler o status da bobina e se escrever nele, tá? Então por isso que está ali read-write. Tá? Input registers, que seriam registradores de entrada do tipo não discreto, então normalmente chamado de analógico. Aí os registradores são formados por uma palavra de 16 bits. Tá? De novo, é somente leitura, né, para entrada. Tá? E os holding registers, tá? Que são registradores tipicamente utilizados em memória volátil, tá? Então que pode ser utilizado em múltiplos propósitos. Também é uma palavra de 16 bits, tá? E pode ser lido e escrito, então por isso que está ali read, write. Tá? Tem alguns que utilizam extended registers, tá? Não é tão comum, tá? Os 4 ali são os mais comuns. Tá? Há uma variação de acordo com fabricantes de produtos Modbus, se esses possuem todos esses tipos de dados, todos esses tipos de registradores, ou só um conjunto menor deles, tá? E isso depende exclusivamente do desenvolvedor do dispositivo, se vai implementar todos os 4 tipos de registradores ou não. A Modcon criou uma convenção para a notação de registradores, ou seja, os endereços lógicos dos dados para cada tipo de registrador. Tá? A memória é dividida em registradores de 16 bits cada. Tá? Então, do endereço 1 ao 9.999, tá? É reservado para registradores do tipo coil, que são bobinas. Tá? Colocado ali solenoide, saídas discretas para adaptadores, liga e desliga, né? Que utilizam somente um bit. Tá? Cada registrador comporta 16 saídas. Tá? Do endereço 10.001 ao 19.999 é utilizado para inputs, tá? Discrete inputs, né? Entradas discretas de registradores on-off que utilizam um bit. Cada registrador também comporta 16 entradas. Tá? Dos endereços 30.001 ao 39.999 é reservado para input registers, que são entradas analógicas que utilizam registradores de 16 bits para os valores obtidos em conversores analógicos digitais a partir de sinais e sensores analógicos, guardados dentro desses registradores do tipo entrada. Tá? Do endereço 40.001 ao 49.999 é reservado para registradores do tipo holding, ou holding registers, tá? Registradores de memória com 16 bits para valores utilizados livremente em CLPs, por exemplo. Tá? Na prática, todos os endereços lógicos variam de 0 a 9.998 e a identificação está associada ao tipo de serviço, tá? Ou seja, relacionada ao código de função. Já vai ficar claro isso para vocês. E o tipo de dado armazenado em cada registrador é totalmente livre. Tá? Então o desenvolvedor pode usar do jeito que quiser os 16 bits. Tá? Para armazenar um inteiro sem sinal, um inteiro com sinal, um float 16 bits, dois caracteres ASCII, como ele quiser. Tá? Isso é totalmente livre. Para essa primeira parte, tá? Da videoaula sobre Modbus, tá? Na segunda parte eu vou mostrar para vocês código de função, tá? E obviamente exemplos de mensagens, exemplos de dispositivos que funcionam no Modbus e uma pequena demonstração do funcionamento do Modbus. Certo, pessoal? Era isso então para essa videoaula. Um abraço e até a próxima.